A insuficiência cardíaca, bem, é muito mais do que uma simples falha mecânica. É quase como uma tragédia grega. É a história de um corpo que, na sua tentativa heroica de se salvar, acaba por se destruir a si mesmo. Vamos então desvendar esta história fascinante e, ao mesmo tempo, trágica. Então, para percebermos isto a fundo, temos de começar com a pergunta-chave, a que está no centro de tudo. Quando o coração começa a falhar, como é que o corpo reage? O que é que ele faz para tentar sobreviver? A resposta é impressionante. O corpo lança uma resposta de emergência, uma resposta verdadeiramente heroica, desenhada para nos manter vivos a todo o custo. Só que, e aqui é que a história dá uma volta inesperada. Essa mesma resposta heroica, tragicamente, transforma-se na grande vilã da história. É ela que, a longo prazo, vai agravar a doença. Ok, então, para percebermos bem esta resposta do corpo, primeiro temos de ter a certeza de que falamos todos a mesma língua. Vamos definir o problema. O que é, afinal, um coração em falência? A definição é esta. É uma síndrome em que o coração, a nossa bomba, já não consegue enviar sangue suficiente para aquilo que o corpo precisa. Ou, até pode conseguir, mas falo à custa de pressões internas altíssimas, pressões de enchimento que são perigosas. E isto não é uma coisa rara. Estamos a falar de uma prevalência de 1 a 2% na população em geral, mas, e atenção a isto, atinge mais de 10% das pessoas com mais de 70 anos. É um problema enorme. E a gravidade? Bem, o número fala por si. Cerca de 50%. É a taxa de mortalidade a 5 anos do diagnóstico. Para pôr isto em perspectiva, é um prognóstico pior do que o de muitos tipos de cancro. É absolutamente devastador. Ok, então, voltando à nossa história. O débito cardíaco cai. O que acontece a seguir? O corpo entra em pânico, soa o alarme geral e chama a sua equipa de elite, os primeiros socorros. E esta equipa de resgate tem uma caixa de ferramentas com 3 mecanismos principais. Primeiro, o mecanismo de Frank Starling. Pense nisto como um elástico. Quanto mais esticamos o músculo do coração, com mais força ele contrai. Depois, entra em cena o sistema nervoso simpático, o nosso acelerador interno. Ele aumenta a frequência cardíaca, a força de contração e ainda aperta os vasos sanguíneos para manter a pressão arterial. E, por fim, o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRA. Este é o gestor de fluidos do corpo. A sua missão é reter sal e água para aumentar o volume de sangue a circular. Estes 3 são, portanto, a nossa primeira linha de defesa. E é exatamente aqui que o nosso herói começa a mostrar a sua falha trágica. Porque estas soluções, que no início são vitais, com o tempo, transformam-se no problema. Vamos ver como. É um paradoxo incrível e está mesmo no coração de toda esta fisiopatologia. Basicamente, os mesmos sistemas que nos salvam a vida a curto prazo são os que, a longo prazo, nos vão destruir. Peguemos no sistema nervoso simpático, por exemplo. O plano inicial é perfeito. Manter a pressão arterial a todo o custo. Aumenta a frequência, a força, aperta os vasos, funciona. Mas o desastre a longo prazo é tremendo. Imaginem um motor sempre a trabalhar na linha vermelha. Este stress contínuo é tóxico para as células do coração. Acaba por matá-las. Os próprios receptores do coração ficam cansados e deixam de responder. E, claro, o risco de arritmias fatais dispara. É o tal bombeiro que salva a casa do incêndio, mas deixa em ruínas. E se olharmos para a linha do tempo, percebemos perfeitamente esta transição. Nos primeiros meses, talvez até 6 meses, tudo parece funcionar. A perfusão dos órgãos vitais está garantida. Mas depois, ali entre os 6 e os 12 meses, a magia começa a desaparecer. Os receptores do coração ficam sobrecarregados e começam a desligar-se. E a partir de 1 ano, o cenário torna-se catastrófico. O que antes era uma ajuda, agora é um veneno que causa toxicidade e remodelação cardíaca. Agora, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A lógica é a mesma. O plano é restaurar o volume e a pressão, retendo sódio e água. Mas o resultado é uma autêntica inundação. O corpo fica sobrecarregado de fluidos, o que leva ao edema, ao inchaço. Pior ainda, esta ativação crónica promove a fibrose. Quer dizer, o coração e os rins começam a encher-se de tecido cicatricial, ficando mais rígidos e menos funcionais. É um desastre completo. E o resultado final destes 2 sistemas a trabalhar em excesso é um processo terrível a que chamamos remodelação cardíaca. E o nome não faz justiça ao que realmente acontece. O coração não está a ser remodelado para melhor, está a ser deformado. Estamos a falar de perda de células cardíacas, da criação de cicatrizes de fibrose e de uma dilatação do ventrículo que o torna uma bomba ineficiente. Basicamente, a própria arquitetura do coração é destruída e a sua função vai piorando progressivamente. Portanto, o que temos aqui é um círculo vicioso perfeito. Uma espiral descendente que se alimenta a si própria e da qual é muito difícil escapar. Vamos ver os passos. Tudo começa no ponto 1. O débito cardíaco diminui.
Como vimos, isto dispara o alarme. É a ativação neuromoral, a nossa missão de resgate, com o SNS e o SRA a entrarem em ação. Só que esta resposta, em vez de aliviar, aumenta a carga de trabalho. Aumenta a sobrecarga de volume e de pressão. Aumenta a pós-carga, ou seja, a resistência contra a qual o coração tem de bombear. É como tentar abrir uma porta com alguém a empurrar do outro lado. Isto tudo coloca um stress brutal num coração que já está fraco. E claro, este stress extra só serve para danificar ainda mais o músculo cardíaco. A função piora e o que acontece? O débito cardíaco cai ainda mais. E voltamos ao início do ciclo, mas agora num patamar pior. O mais importante de perceber é que este ciclo não é só teoria de livro. Ele manifesta-se diretamente nos sintomas que vemos nos doentes. Por exemplo, a pressão elevada nos pulmões por causa da congestão, é isso que causa a dispneia, a falta de ar, a retenção de líquidos pelo SRA é a causa do edema, do inchaço nas pernas, e a fraca perfusão dos músculos por causa do baixo débito é daí que vem a fadiga, o cansaço extremo. Cada sintoma tem uma explicação direta neste ciclo. E a boa notícia é que, ao compreendermos esta história trágica, ao percebermos qual é o verdadeiro vilão, descobrimos também como o combater. A chave do tratamento moderno é precisamente quebrar este ciclo. É por esta razão que os medicamentos que são à base do tratamento fazem o que fazem. Os beta-bloqueadores vão acalmar o sistema nervoso simpático. Os IECAs e outros bloqueadores do SRA vão impedir que o sistema de retenção de fluidos se torne destrutivo. O objetivo é muito claro: bloquear esta ajuda do corpo, que, na verdade, se tornou autodestrutiva. E isto tudo deixa-nos a pensar. Se a adaptação natural do corpo é, paradoxalmente, falhar, como é que nós podemos intervir para redefinir essa adaptação? Talvez o futuro do tratamento não passe só por bloquear os caminhos maus, mas também por encontrar formas de promover e reforçar as adaptações que são verdadeiramente benéficas. Fica a reflexão.